Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Nós vamos meditar sobre os versículos 31 a 39. Eu vou ler e aí eu peço que os irmãos me acompanhem aí na sua Bíblia. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O capítulo 8 de Romanos, ele pode ser considerado o clímax de toda a carta de Romanos. Então, eu gostaria de contextualizar esse capítulo 8 dentro do livro todo de Romanos. Então, nós vemos ali no capítulo 1 que Paulo ele vai retratar o estado da decadência do homem. Então, a humanidade está depravada como resultado da queda, como resultado do pecado. Aí ele entra no capítulo 2 e avança o capítulo 3, nos falando então que toda essa humanidade que está decaída, depravada, ela necessita da justiça de Deus. Deus precisa intervir para arrumar, então, essa situação. E aí ele vai trabalhar também a questão de que essa justiça de Deus, ela é aplicável a toda a humanidade. Por isso que ele vai encerrar o capítulo 3, fazendo uma referência, dando uma atenção aí para os judeus. Porque os judeus, eles achavam que eles tinham, por direito de nascimento, de herança, por serem filhos naturais de Abraão, herdeiros da promessa, eles poderiam achar que esse ensinamento de Paulo a respeito da necessidade da justiça de Deus para arrumar essa situação de depravação, de decadência da humanidade, os judeus poderiam achar que aquilo não se aplicava a eles. Eles poderiam ouvir e dizer, não é com a gente, isso daí é recado para outra pessoa, porque nós somos judeus de nascimento e temos garantia aí de salvação e não precisamos da justiça de Deus, porque não precisamos de um Salvador, porque a gente já está garantido. Então, por isso que Paulo, ao falar da justiça de Deus, que é aplicável a toda a humanidade, ele vai fazer um parênteses aí, chamar a atenção do judeu. Aí ele entra no capítulo 4 e 5 e vai trabalhar essa questão que é tão fundamental para o cristianismo, que é a justificação pela fé. Então, de que forma a justiça de Deus interveio nesse estado de calamidade, de decadência, de depravação do homem por causa do pecado e a partir da queda? Enviando o seu filho, que morreu na cruz, derramou seu sangue para pagar a condenação do pecado, porque ele tomou sobre si, Jesus tomou sobre si a condenação, a consequência do pecado que gerou a toda a depravação e a decadência da humanidade. Então ele vai nos explicar que essa justificação é graça de Deus e nós somos justificados pela fé. Não há nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer que nos faça mais ou menos merecedores da justificação, da redenção, de sermos lavados, purificados e perdoados de tudo aquilo que serve como um muro de inimizade na nossa relação com Deus. E aí, então, ele vai prosseguir no capítulo 6
e vai explicar que essa justificação que nos foi imputada, nas palavras de Paulo, ela nos foi dada, ela foi colocada em nós por pura graça de Deus. Ela vai iniciar, a partir de então, nas nossas vidas, a partir dessa justificação, um processo, que é um processo de transformação, que é um processo de assemelhação a Cristo, que é o que nós chamamos de processo de santificação. Então nós somos tirados, arrancados do reino das trevas, ali onde a gente não tinha a opção de pecar ou não pecar. A única opção que nós tínhamos era pecar, porque nós éramos escravos do pecado, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Mas aí, por causa do que Cristo realizou na cruz, nós somos arrancados dessa condição de depravação, de escravidão do pecado, e somos colocados num processo que vai permitir agora sermos cheios e guiados pelo Espírito de Deus, não mais pelos desejos da nossa carne, segundo as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 6. E esse processo vai então nos levando à restauração de uma imagem, de um caráter, de um ser, de uma identidade, de uma pessoa agora que é nova em Cristo. Aquela antes de Cristo é o que Paulo vai chamar de velho homem. Esse, ele explica, que precisa ir sendo mortificado a cada dia. E agora, esse novo homem que entrou nesse processo de santificação a partir da justificação, esse novo homem vai se fortalecendo e vai sendo, então, governado pelo Espírito de Deus. Então, aqui Paulo vai nos trazer esse conceito, né, da conversão, e que a partir da conversão a gente entra num processo em que há uma luta entre o nosso velho homem e o novo homem. Uma luta a respeito da qual nós precisamos ter consciência. E essa luta nós precisamos lutar de forma intencional. É por isso que nós buscamos ser cheios do Espírito. A palavra nos exorta a isso. Busquem ser cheios do Espírito. Encham-se do Espírito. Vocês precisam dar atenção ao Espírito. As minhas ovelhas precisam ouvir a minha voz. Vocês precisam conhecer o meu mandamento. A gente precisa se fortalecer nesse novo homem, a partir de Cristo. Porque esse velho homem, ele só vai ser eliminado das nossas vidas ali na glorificação. Ali no último dia, quando todas as coisas acabarem, quando o fim chegar. Até lá, nós então lidamos com esse processo de despir do velho homem, de mortificar o velho homem e se vestir do novo homem e ser vivificados pelo Espírito. E aí, então, antes de concluir, antes do clímax de tudo isso que ele apresentou, que é o Evangelho, que é a história da nossa redenção, antes de concluir isso no capítulo 8, então ele faz um parênteses no capítulo 7, e aí ele usa a ilustração do casamento. Então ele vai dizer que a nossa condição antes de Cristo era como se a gente estivesse dentro de um casamento que não tem escolha, casamento com o pecado, no caso, com a lei, né? E que agora, a partir de Cristo, da obra que ele realizou na cruz, aquele contrato de casamento, aquilo que nos subjugava à lei, ao pecado, ele é rasgado, cancelou, né? Não tem mais efeito. E aí, por isso que ele vai chamar, então, esse novo processo de nova aliança. E aí ele entra no capítulo 8, então, exaltando, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, versículo 1 do capítulo 8, né? Então, o capítulo 8 você vê que começa com portanto. Então, ele está trazendo a conclusão, por isso, o clímax de toda essa história de salvação que ele trabalhou aí nos 7 primeiros capítulos. Depois ele faz mais uma pausa, um parênteses entre os capítulos 9 a 11, que é de novo reforçando para os judeus, para os israelitas. Olha, tudo isso que eu estou explicando aqui, o pecado, a necessidade da justiça de Deus, a justificação, esse processo do velho homem ser mortificado, do novo homem ser vivificado, tudo isso se aplica a vocês também, viu, judeus? E é quando então aparece aí no capítulo 11... aquela analogia que Paulo faz com os ramos, né, que são enxertados ou que podem ser cortados da árvore original, fazendo referência aí aos judeus e dizendo, não é porque você nasceu judeu que você está garantido, né? Porque assim como um ramo que não pertence àquela árvore, ela pode ser enxertada e ter vida, ele está falando no caso daqueles que não eram judeus, né, os gentios,
Da mesma forma, aquele ramo que já pertence à árvore, se não prestar para nada, pode ser cortado. E aí é um alerta aí que Paulo está fazendo, porque ele está, de fato, preocupado que essa mensagem ela alcance também os judeus. E aí ele vai encerrar a carta aos Romanos, nos capítulos 12, 13, 14 e 15, trazendo as implicações de tudo isso que ele falou. Então a gente vivia numa condição de pecado, a justiça de Deus se manifestou por meio da justificação, derramamento do sangue de Jesus, a gente foi posto num processo de justificação, a gente vive essa crise enquanto a gente aguarda Jesus vir nos buscar, entre o velho homem sendo mortificado, o novo homem sendo vivificado. Agora, diante dessa realidade, o capítulo 8, a gente vai entrar nele mais a fundo logo. Não há nada que possa mudar essa nossa condição, né? E aí a gente entrou naqueles versículos que lemos agora há pouco, que nem a morte, nem vida, nem o presente, nem o futuro, nada, nenhuma privação, ou tribulação ou perseguição pode nos separar, pode mudar essa condição agora de que nós somos justificados, redimidos, que estamos sendo restaurados à imagem e semelhança de Jesus. Agora, com tudo isso, você faz o quê? E aí Paulo entra, então, nos capítulos 12 a 15 e diz, com tudo isso, então, você perdoa um ao outro, você seja paciente, você considere outro superior a você mesmo, você se reúna como igreja, você sirva para edificar a igreja, e aí você pode verificar aí, nesses capítulos de Romanos, como é interessante que todo aquele fundamento teológico que Paulo trabalha nos primeiros 8 capítulos da carta, tem sim uma aplicação direta, objetiva, concreta e absolutamente realística no nosso dia a dia. Então, ele não vai terminar no capítulo 8 fazendo a gente buscar ou almejar um êxtase ou um tipo de nirvana espiritual. Ai, aleluia, eu sou salvo por Deus. Ele vai nos trazer de volta até e dizer, então, agora, olha para o seu irmão e trate ele assim, haja com a igreja dessa forma, submeta-se às autoridades, a gente vai encontrar essa exortação na carta de Romanos, e assim por diante. E aí o capítulo 16 fecha com as saudações. Quando nós olhamos então para esse capítulo 8, que é o clímax, a conclusão de todo esse processo de esclarecimento a respeito do que é o evangelho, a essência do cristianismo, nós encontramos o versículo 32, que diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ao que esse todas as coisas se refere? Quando nós lemos essa passagem que foi transformada em músicas de diversas versões diferentes, né? Nem a morte, nem a vida, nem demônios, nada pode me separar. Você deve estar se lembrando de algum louvor que canta essa letra. Ou quando você recita esses versículos, ou você utiliza nas reuniões de oração, geralmente nós usamos isso com o intuito de afugentar essas situações na nossa vida. Então a gente usa isso aqui para dizer, nem a morte, nem a vida pode me atacar. Nada, nem perseguição, isso tudo não vai sobrevir a mim. É como se a gente parafraseasse esses versículos dizendo, nem tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada disso pode me separar do amor de Deus que eu mereço e que jamais vai me deixar enfrentar essas dificuldades. Então, nós usamos essa passagem comumente nesse sentido. Entretanto, o texto indica uma realidade justamente contraditória a esse uso popular. O que o texto está dizendo é que todas essas adversidades vão sobrevir aos cristãos, sim. Mas que nenhuma delas pode abalar essa realidade de que fomos justificados, redimidos, e estamos hoje vivendo a possibilidade de sermos governados, não mais pela nossa carne, pelos desejos da nossa carne, pelo nosso pecado, mas pelo Espírito. Então essas adversidades nos sobrevirão. Versículo 36 ele diz, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Portanto, esse texto não é um recado para Deus.
dizendo a ele como ele deve agir ao meu favor. Esse texto é um recado para nós, sobre como nós devemos agir diante de todas essas adversidades, a partir da fé na realidade de que temos na pessoa de Jesus tudo o que precisamos. E aí, então, Paulo prossegue, no versículo 14 do capítulo 8, apresentando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e dizendo: olha, sabe esse processo que você foi justificado, foi colocado num processo de transformação, que você vai sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo, aquilo que era para você ser lá no Éden, antes da queda, aquilo que eu projetei, que eu programei, e que foi desvirtuado por causa do pecado, agora a partir de Cristo, isso vai ser redimido, vai ser feito novo. Então, nesse processo que você, enquanto você aguarda pacientemente, Paulo vai usar essa expressão também, pacientemente, na esperança de que isso tudo vai acabar, enquanto você está nessa luta de mortificar a carne e ser vivificado pelo Espírito, você vai precisar de ajuda. E essa ajuda é o Espírito Santo de Deus. E aí é o Espírito de Deus que Paulo vai nos apresentar, então, a partir do versículo 14 do capítulo 8. E quando ele faz isso, olha, a ajuda que eu vou dar para vocês é o Espírito Santo. Aqui ele traz uma profunda revelação do que a cruz fez com o nosso relacionamento com Deus. Ele vai dizer: esse Espírito agora permite que vocês chamem a Deus de Pai. Aleluia! Então todo esse processo de crise, de sofrimento no tempo presente, enquanto aguardamos pacientemente com esperança que Jesus venha nos buscar, que Ele nos livre do corpo dessa morte, como o apóstolo Paulo também gritou, o Espírito que vai nos ajudar a perseverar, a permanecer fiel nesse processo, a ter êxito e a nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus naquele dia, e sermos aceitos e elogiados e amados por Ele, é um Espírito não de lei, não que me obriga a obedecê-lo e a me submeter à sua vontade, ao seu caráter, mas é um Espírito de amor, que me incluiu na família de Deus, que me chama de filho e que me torna co-herdeiro com Cristo. Mas essa coerência, ela não é só em relação à vida e à ressurreição de Cristo, mas também em relação aos seus sofrimentos. Então, a partir do versículo 18, Paulo vai falar dos sofrimentos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. De que sofrimento Paulo está falando aqui? Então, esse sofrimento ao qual Paulo se refere, e para enfrentá-lo nós precisamos desse Espírito, e que esse Espírito é um Espírito de amor, de adoção, que nos faz filhos dele, é um sofrimento que diz respeito justamente a esse paradoxo, a essa tensão que há entre eu amo Deus porque eu fui amado, eu quero ser transformado à sua imagem e semelhança, eu quero viver agora guiado e cheio do Espírito Santo, mas é difícil. É uma luta, porque eu fui convertido, transformado e mudei, mas tudo ao meu redor permanece igual. A minha conversão não implica na mudança dos sistemas de valores da sociedade, do caráter das pessoas com quem eu convivo, na minha família, não implica na mudança dos meus filhos, maridos e família e funcionários e conta bancária, não implica isso. Tudo permanece igual, só eu mudei. Agora eu fui redirecionado nos meus valores e, portanto, nas minhas decisões, portanto, no meu dia a dia, no meu modo de pensar, de falar, de agir, na maneira como eu trato as pessoas que estão ao meu redor, na maneira como eu lido com as ofensas que eu sofro também. Tudo isso agora é redirecionado conforme o caráter de Jesus, mas num mundo que permanece corrompido e decaído. Então é difícil. E é a esse sofrimento que Paulo se refere aqui no capítulo 8, especificamente da carta aos Romanos. E é por isso que ele vai encerrar o capítulo 8 com esses versículos que nós lemos, do versículo 31 a 39.
fazendo essa síntese, né, de tudo o que ele já explicou sobre os efeitos da cruz e como então nós vamos aplicar isso diante do sofrimento com o qual temos que lidar até que Jesus volte. E aí essas perguntas que ele faz aí, que nós lemos, né, a partir do versículo 31. Que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Aí ele diz, quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, espada? Na verdade, a gente pode entender pelo contexto que essas perguntas são retóricas. Né? Então não é que Paulo está fazendo uma prova oral e perguntando quem vai nos separar do amor de Deus, porque ele não saiba a resposta. Porque a resposta a gente já sabe. Quem vai nos separar desse amor que foi provado, concluído, completo na cruz? Ninguém, nada vai nos separar. Né? Então eu reescrevi esses versículos 31 a 39, tirando as interrogativas e transformando em afirmativas, porque esse é o objetivo da pergunta retórica, né? Quando ele faz uma pergunta retórica, quem separará do amor de Cristo? Na verdade o que ele está dizendo, nada vai nos separar do amor de Cristo, e assim por diante. Então eu organizei assim para ajudar a gente a visualizar. Versículo 31, Deus é por nós, portanto ninguém será contra nós. 32, ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. O que mais ele não nos daria? 33, Deus nos justifica. Deus nos justifica. Então ninguém mais pode nos acusar. 34, Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ninguém pode nos condenar. 35, tribulação, angústia, perseguição, fome, todas essas coisas não podem nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Depois no 38 e 39, quando ele fala nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, na verdade toda essa lista aqui, ela é exemplificativa, ela não é exaustiva. Né? Porque a realidade, a verdade que Paulo está nos comunicando aqui é o quê? Essa condição que nos foi imputada, que foi colocada em nós, aquilo no qual nós fomos transformados pela graça de Deus, que é uma nova criatura, com a possibilidade de viver guiado pelo Espírito, essa realidade, essa sua nova identidade que foi redimida, que custou o sangue e a vida do próprio Jesus, essa condição não pode ser mudada, não pode ser abalada. Nada, ninguém, nem nesse mundo presente, nem na era que há de vir, nem os seres espirituais, nem a vida, nem a morte, nada pode mudar essa condição. Você foi adotado, hoje você é filho de Deus. Esse Espírito foi lhe concedido para habitar dentro de você. Você foi incluído na família de Deus. Esse amor que te resgatou é o mesmo amor que vai te guiar nesse processo que nós estamos aqui, enquanto nós estamos sendo restaurados, conforme Deus nos planejou e nos criou lá no início. Então significa que a preocupação de Paulo nesse contexto, quando ele fala de sofrimento e dificuldade, não são aquelas dificuldades corriqueiras. Então, embora a gente use muito essa passagem, né, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, a gente não tem caixa para pagar as contas do mês, ou alguém está te perturbando, ou você está ofendido com alguém, ou seus filhos estão entrando numa fase difícil com a qual que você não sabe lidar, e aí você fala, nada vai me separar do amor de Deus, né? Como se fosse uma mandinga evangélica, afastando, né, os maus olhares, as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então, não tem nada a ver com esse texto aqui. Aqui, quando Paulo fala da dificuldade e sofrimento, ele não está falando daqueles aborrecimentos por causa que o meu próprio ego criou. Então, ninguém me condenará. Não está falando daquela pessoa que você imagina, com quem você está chateada, ou que fez uma crítica contra você. Não está falando daqueles aborrecimentos que a gente colhe como fruto do nosso ego, daqueles relacionamentos quebrados, fruto do nosso orgulho, daquela ansiedade que nós temos porque queremos ter a nossa vida no nosso controle. Não está falando daquela insatisfação, porque nós somos tão ambiciosos que nunca somos capazes de ser gratos e sempre estamos aí insatisfeitos. Não está falando das preocupações e dificuldades e sofrimentos referentes ao nosso bem-estar. Aliás, em relação a essas preocupações do nosso bem-estar, Jesus já nos falou, nos prometeu que tudo
o que nós precisarmos, Ele vai nos prover. Ele disse, olha para as flores do campo, para as aves do céu, para os animais. Veja como eu as visto, como eu os alimento. Por que você se preocupa? Tudo o que você precisar, eu vou te dar. Então, esse todas as coisas a que o verso 32 se refere, também pode ser considerado retórico. A pergunta, na verdade, ou a afirmação, na verdade, é: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? A pergunta é: do que mais você precisa? Ele já te deu, Ele entregou tudo o que você precisava, que é Jesus. O Evangelho, ele revela a realidade da redenção de nossa condição e identidade em Cristo. O amor expresso nessa revelação é sacrificial, é doador, é perfeito, é constante, é inabalável. Do que mais nós precisamos? Os sofrimentos que Paulo cita são aqueles atrelados à fé nesse Evangelho e nesse amor. A respeito dessa luta, desse sofrimento, que Paulo vai usar a expressão de dores de parto, a criação aguarda que tudo seja restaurado e redimido. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso está acontecendo, essa redenção, essa restauração. E esse processo é doloroso. Esse processo nos traz sofrimento. Porque nós queremos viver em santidade. Queremos viver desfrutando da presença de Deus. É aquela crise a respeito da qual Paulo fala. Eu não sei se eu prefiro morrer e ir logo para o céu desfrutar. Ou se eu continuo suportando sofrimentos dessa vida e dessa carne para ganhar pelo menos mais um para Cristo nessa terra. É uma crise que a gente tem porque a gente conheceu, a gente almejou. A nós foi revelado a glória, o vislumbre da santidade, do amor, da presença de Deus. E estar ali na sua presença é melhor do que estar 1000 dias em outro lugar. Mas infelizmente nós ainda estamos condicionados a muitos outros lugares enquanto estamos aqui nessa terra, que não somente a sua presença. E isso nos traz sofrimento. E é a respeito desse sofrimento que Paulo está falando. Trata-se do sofrimento de quem decide obedecer ao seu Senhor, uma obediência que não negocia com o seu bem-estar, com algum tipo de estabilidade financeira. É o sofrimento daquele que decide obedecer, ainda que a sua obediência implique em ser rejeitado em alguns círculos da sociedade. É o sofrimento daquele que decide obedecer e se submeter a esse processo de ser guiado e governado pelo Espírito, ainda que aos olhos do mundo você esteja aceitando algum tipo de prejuízo. É a respeito desse sofrimento que Paulo está se referindo e dizendo: não deixe que esse sofrimento te abale ou coloque em dúvida essa condição que lhe foi dada gratuitamente através da obra de Cristo na cruz. Condição de filho, amado, restaurado. Aquele que pode ter a esperança de encontrar o seu Senhor face a face e desfrutar da sua glória e da sua santidade. É o sofrimento daquele que permanece fiel e íntegro aos princípios e caráter de Jesus, ainda que o mundo o julgue insensato. São esses os sofrimentos que o redimido enfrenta e continuará enfrentando até Cristo voltar. Se você não sabe do que se trata esse sofrimento que nós estamos falando aqui, se o sofrimento que você tem vivido, para o qual você tem pedido intervenção de Deus, ou que você tem chorado na presença dele, não é o sofrimento da redenção da sua identidade e condição diante de Deus. Pode ser que seja um sofrimento que está te distraindo daquele verdadeiro sofrimento que nós deveríamos estar vivendo e enfrentando com fé, se estivéssemos vivendo devidamente essa caminhada e esse processo de fé e transformação pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja distraído aí, tão preocupado e focado com o seu bem-estar, que qualquer desvirtuamento desse seu bem-estar, dessa sua expectativa,
te traz algum tipo de frustração que você tem chamado de sofrimento e para o qual você quer aplicar essa palavra, mas essa palavra, essa verdade, essa revelação é muito mais profunda do que aquela frustração quando o nosso bem-estar não é satisfeito. Se essa é a sua condição, peça a Deus que aumente sua fé e te ensine a encontrar em Cristo a sua suficiência, a sua satisfação. Que quando Deus lhe perguntar, eu que dei o meu próprio filho para resgatar a sua vida, o que mais eu posso te dar? Nós possamos com convicção e fé dizer, o que mais? Mais nada. O Senhor já nos deu, o Senhor já me deu tudo o que eu precisava. Eu já tenho todas as coisas em Cristo. Mas se você é esse que está sofrendo, esse mesmo sofrimento de Cristo, esperando a redenção, a restauração completa de toda a criação, inclusive do seu ser, permaneça com seus olhos fixos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pois Ele suportou a cruz para que nós pudéssemos encontrar a nossa suficiência nele. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. Todas as coisas estão em Cristo. Que Deus tenha misericórdia e aumente a nossa fé, para que nós possamos compreender e viver essa realidade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e ter 1 minuto de oração para responder ao que o Senhor nos fala nesta tarde. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecer porque o Senhor nos guia em toda essa jornada, Pai. Que o Senhor possa nos dar fé. Que a gente possa, Deus, ter disposição de crermos que somos muito amados. Ter a disposição de seguir por esse caminho de santificação, Pai. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito, e seja com toda a igreja do Senhor, de agora e para sempre. Amém.